Olá, mais um dia para nossa alegria, né? Mais um dia que Deus nos dá nessa terra, mais uma chance de conversão, de redenção, Senhor Jesus, de praticar as boas obras que de antemão Ele preparou que nós as praticássemos, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E a gente fazendo isso, receberemos todas as bênçãos de Deus, começando já um pouco aqui, depois lá na vida eterna, como disse o Senhor Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus falou. E o que ele está dizendo isso? Eu venci, e daí que o Senhor venceu, Senhor Jesus? Não, ele está dizendo, eu venci e em mim vocês também vencem. Por isso que ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele venceu o pecado, o mal, os demônios, o inferno, como diz a palavra de Deus, triunfando sobre as forças dos mal, os anjos rebelados, a maldade, expondo eles ao ridículo na cruz, né? Expôs toda a potestade do inferno ao ridículo, todos os adversários, ele já venceu, né? Agora ele diz que o último inimigo, o Senhor Jesus, vai vencer e está perto de acontecer isso. Se for até 2070 é muito, que é por a morte também vencer a morte, não vai ter mais morte no mundo. Vocês falam, é loucura isso, João, na história da carochinha. Não, senhor. Se vocês vissem, vocês falam, eu queria prova física. Primeiro que a fé não requer ver para você crer. Você tem que crer para depois você ver, entendeu? A fé vem antes. Mas antes vamos fazer nossa oração, senão eu começo aqui, eu esqueço da oração que nem ontem, tem que fazer 2 vídeos. Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 dimensões, em 3 pessoas. Muito obrigado, meu Deus, por nos chamar à existência. Agradecemos muito mais ainda, meu Deus, por o Senhor nos resgatar do pecado, das trevas, do mal que há em nós. Peço a Ti, meu Senhor Jesus, que com Teu Espírito Santo, com fogo no alto, vá a Tua unção nessa palavra, meu Deus, tocando essa pessoa, libertando a sua casa, libertando o seu coração primeiro, libertando a sua mente, Senhor Jesus, para que essa pessoa que está ouvindo, Senhor, tenha uma mente limpa para Te buscar, Te procurar e para ter o bom senso, Senhor, discernimento das coisas. Para Te buscar, Senhor, ser livre de toda opressão, de todas as trevas, de tudo que é ruim, Senhor. Vai visitando as casas, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo. Visita essa casa, meu Deus. Repreende todo o mal, acorrenta todo espírito maligno em Teu nome, Senhor Jesus. E afasta dessa casa essa pessoa que está ouvindo, Senhor. Que ela venha ter paz, que venha ser curada da depressão, do TDAH, das doenças da mente, que são tantas variadas, que na realidade muitas estão escondidos espírito maligno por trás dessas doenças. Algumas são do cérebro mesmo, sim, dos neurônios, mas outras são espíritos malignos, é o vazio que ficou dentro da pessoa, faltando a Tua presença, porque a pessoa mesmo te rejeitou, Jesus, e entraram sombras lá dentro, Senhor. Entraram espíritos com personalidade, espíritos malignos variados, Senhor. Que ele se afaste, que a pessoa seja liberta para ouvir a Tua palavra e decidir, Senhor. Porque tudo vai da decisão individual de cada um, a quem você quer servir. O Senhor nos deu essa liberdade. E às vezes as pessoas servem ao mal porque cedem à carne, às vontades pecaminosas, decaída da carne, e acabam atraindo espíritos malignos para si mesmo, meu Deus, por causa dos pecados, os pecados capitais, Senhor, da gula, da mentira, da luxúria, da devassidão, da corrupção, do roubo, da ladroagem, da mentira. E as pessoas vão pegando esses espíritos malignos, especialistas em cada um dos pecados, meu Deus. Vem tocar o coração dessa pessoa, que ela enxergue só em Ti, Senhor Jesus, está a verdadeira alegria e felicidade, a verdadeira liberdade, que ela possa se arrepender de todo o pecado, se render a Ti, Jesus, falar, eu Te entrego, Jesus, tudo que sou, inclusive os meus pecados. Entrego em Tuas mãos e peço a Tua ajuda. Socorrei-me, ó Senhor Jesus. Me socorre, Jesus, nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, de tristeza. Liberta a minha mente e o meu coração, Senhor. Que essa pessoa possa prestar atenção à Tua palavra, Senhor. Que ela possa receber essa palavra que pode lhe dar a vida eterna, Senhor Jesus. Que essa palavra, aliás, que dá a vida eterna, se ela pôr em prática, Senhor. Nós Te louvamos, desde já Te agradecemos. Onde saiu os espíritos malignos, Senhor Jesus? Que entre os Teus anjos ao redor e no coração, no ser dessa pessoa, na alma, entre a luz do Teu Espírito onde saiu as trevas. Que ela encontre a paz, que ela sinta a Tua paz, Senhor Jesus. Essa paz que excede todo entendimento. Muito obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos. Acorrenta todo o mal e afasta de nós, Senhor,
para que possamos ouvir a Tua palavra e tomar uma decisão sem influência maligna, Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Faz a Tua vontade em nossa vida, Senhor Jesus. Amém. Quem crê diz amém, como fala um rapazote aí. Tá bom, gente? Hoje nós vamos ver já vamos direto para o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Nem sei se eu posso fazer proclamação assim ou falar só leitura, né? Mas eu vou consultar os universitários aqui, meu padre. Depois a gente faz direitinho a liturgia, tá? Peço desculpa aos teólogos aí, aos padres, quem pode estar ouvindo a minha explanação, reflexão, e ver alguns erros. Pode também um padre, alguém me falar no particular depois, tá bom? Que tem alguns padres que a gente às vezes manda, né? E também que vem, né? Para ver se a gente não está cometendo heresias, né? Eu aceito o conselho, tudo, desde que esteja dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo, essa doutrina da igreja, né? Lá que já tem 2000 anos, não essas igrejas novas que surgem por aí, né? Que ainda falta aprender muito, infelizmente. Acho que descobriu a roda e, pelo contrário, está perdendo um mundo de conhecimento, um atalho gigantesco para tentar começar lá de trás de novo, né? Por isso que essa divisão é uma praga dentro da igreja. Vamos lá. Então eu vou pôr meu binóculo para a gente ler aqui e dar uma refletida sobre este evangelho. O evangelho está lá, no capítulo 2, né? De João 2, do 1 ao 11. Então Jesus, nós estávamos vendo, né, na liturgia, no segmento aí, Jesus tinha sido batizado no Rio Jordão. Ele não precisava ser batizado, ele veio para batizar, né? João até não queria batizar ele, falou, não, Senhor, que isso? João sabia que ele era o Salvador, o Messias. Ele falou, vem alguém depois de mim que é muito maior do que eu não sou digno de tirar o calçado dele, né? De amarrar o calçado, de colocar, de tirar. E ele vem, né? E Jesus veio e ele falou, não queria deixar Jesus batizado de jeito nenhum. Ele falou, você que tem que me batizar, falando para o Senhor Jesus, né? E Jesus falou, não, deixemos assim, João, por enquanto, para que se cumpra toda a Escritura, que Jesus cumpriu toda a lei, né? Jesus não precisava se arrepender de pecado, mas ele fez ali para nos mostrar exemplo, né? O batismo. Ele cumpriu a antiga e a nova aliança. Então ali ele estava fechando a antiga aliança, e ele fez tudo da antiga aliança. Depois que fechasse tudo, por exemplo, ele batizou para começar o ministério dele. Hoje em dia nós temos que ser batizados na igreja para nós começar nosso caminho, assim como Jesus começou o caminho dele, começar o nosso caminho na vida espiritual, né? Na vida de fé, na nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Então nós precisamos se batizar. Depois ele começou esse caminho, né? Ele cumpriu, né? Você vai ver que ele vai cumprindo os mandamentos todos durante a vida dele. Já tinha sido apresentado no templo, depois foi batizado, né? E ele mostra que nós também devemos fazer isso, né? Sermos batizados na nova e eterna aliança. E depois o Senhor Jesus aí cumpriu toda a antiga aliança. Aí na morte dele na cruz, com o sangue dele, aí ele iniciou a nova aliança, a nova doutrina dele, né? A sã doutrina do Evangelho. A antiga aliança era a sombra, como disse o apóstolo São Paulo, era um palliativo para os antigos, para Deus, por misericórdia, fez para que eles tivessem um refrigério no mal, né? Que os demônios que dominavam, os principados, os demônios dominavam o mundo naquela época. Por isso que tinha tanta violência, tanta morte, e aí vem os ignorantes, inclusive até alguns enganadores, né, ou que são enganados pelos demônios também, falam, Deus era cruel, matava, passava faca, fazia isso, e era espada em todo mundo e matava todo mundo. Mentira, quem fazia isso eram os demônios. Que as nações procuravam os demônios, então tinha os principados que dominavam as nações, né, que governavam as nações. Se vocês lerem e prestar atenção no Antigo Testamento, vocês vão ver isso. Depois que veio o Senhor Jesus, aí sim, aí despojou esses demônios. A nação inteira que procura esses demônios, eles são governados por eles. Aí vem desgraceira. A nação cujo Deus é Senhor, aí o povo vive em paz, né? Então é isso, gente, vamos lá. Então tá lá, depois do batismo de Jesus, 3 dias depois, né, celebravam-se as bodas em Caná, um casamento da Galileia, né? E os casamentos eram alguns dias, né? Não era igual hoje, que é uma festa só, né? Beleza, né? Era uma semana, sei lá quanto tempo. Vocês pesquisarem aí, vocês encontram quanto tempo exato era. Mas não era só lá 2, 3 horas e depois mais umas 2 de festa e tchau.
Achava-se ali a mãe de Jesus, a Virgem Maria, que trouxe não um rei na barriga, mas o próprio Deus na barriga, né? E tem uns ignorantes que querem falar mal dela e besteira dela. E além dela carregar o próprio Deus na barriga, mais humilde das mulheres, né? Por isso que hoje o galardão dela, a coroa de glória no céu, é gigantesca. E por isso que ela tem esse poder de interceder. Não confunda intercessão com mediação, né? Os evangélicos confundem um pouco, né? Se a mãe de Jesus não poder interceder por nós, muito menos um pastor, um pregador não pode interceder, né, por nós. Nem padre, nem ninguém daí não poderia interceder. Ah, mas ela morreu e está morta, tá no pó. Conversa fiada. Se ela está no pó, nós vamos para o inferno de ponta cabeça. Né? Como é que o corpo que trouxe o próprio Deus no ventre vai poder apodrecer? Só na cabeça de quem não tem bom senso, né? Entendeu? Então vamos prestar atenção, vamos usar pelo menos o bom senso. Se não tem fé, pelo menos o bom senso. Então diz assim, também foram convidados Jesus e os seus discípulos, né? Pelo menos os 12, né? Porque se convidasse todos, os 1000, mais de 1000, né? Os 12 apóstolos se tornaram. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse, ó, faltou o vinho, uma coisa material. Aí vocês falam, mas o humor não pode... Mas a palavra de Deus fala que as pessoas... A alma não morre, gente, põe isso na cabeça. A alma não morre nem dorme. Nem alma, nem espírito. O que morre e apodrece é o corpo. O corpo nosso que cansa, que é matéria. Depois do pecado ele degringolou, degradou. Entendeu? Então a alma não morre. A própria Bíblia fala a respeito dos intercessores. Se você pega o 5º selo no Apocalipse, você vai ver lá as almas dos que foram decapitados e mortos, né? Foram dados vestes brancas, dado paz para eles, e eles pediam para Deus, faz justiça sobre a terra, Senhor. Sobre aqueles que fazem maldade, que nos degolaram, que isso, aquilo, outro. E Deus fala para eles, espere, meus filhos, até que se complete, né, a quantidade de pessoas que eu quero. Depois vai ser feita justiça sobre a terra. Então eles estão intercedendo a Deus para fazer justiça sobre a terra. Para livrar a terra dos ímpios. Vê lá, pega o 5º selo e dá uma olhada, para vocês não verem, o Jonas está inventando. Não vai pela cabeça dos outros, que quem vai pela cabeça dos outros é piolho, né? Dizem. Então diz isso aqui, ó. Aí a mãe de Jesus chegou e falou para ele, né? Como visse que o casal ia passar vergonha, né? Falou para ele, meu filho, né? Era mó vergonha faltar comida e tudo. Até hoje o pessoal desce a língua, né? Vai lá e come e ainda fica reclamando, falando bobagem. O que importa é festa, não é encher a barriga, não. Come em casa sem vergonha. Desculpa. Quando a gente vai na festa de um casamento, a gente vai por alegria do casal, por gosto do casal, a gente gosta deles, então vai lá, nossa presença é o presente, apesar que é bom levar o presente também se tiver um dinheirinho, né? E um presente bom e útil de preferência, né? Não levar uma tranqueira inútil. E vamos lá para parabenizar os noivos, para ajudar eles nesse começo. Se tiver um dinheirinho sobrando também, dá um dinheirinho na oferta, faz uma oferta no casamento. É gostoso isso, mas você vai lá, não é para encher a barriga, gente. Entendeu? Serviu por pouquinha coisa, se fez isso, não interessa, não fica reparando, isso é pecado, ficar reparando, depois futricando. E até hoje, e naquela época era pior ainda, né, se faltasse, né? Então, era uma questão de honra. Aí, como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, ele já não tem vinho. Aí respondeu Jesus, mulher, isso compete a nós? Jesus estava falando mulher aqui no sentido do Apocalipse, ele não estava sendo desrespeitoso à mãe dele, ele amava a mãe dele e ama muito mais do que a nós. A mãe dele trouxe ele no mundo, corpo consagrado, preparado por Deus, Jesus cheio de amor. Vocês acham que ele ia desmerecer a mãe dele? Ele cumpria todos os mandamentos. A palavra de Deus diz, honrai pai e mãe. Honrai pai e mãe. Vocês acham que Jesus não vai honrar a mãe dele? Não honrou e não está honrando até hoje? Só para quem não tem bom senso. Vamos lá de novo. Aí Jesus fala, minha hora ainda não chegou. Por que ele falou mulher aqui? Para relembrando a mulher do Apocalipse. Falou que o diabo, o Satanás, a serpente, o dragão, ia morder o calcanhar dela. Os pés dela, o calcanhar. Quem é o calcanhar da mulher? Somos nós. Vê lá no Apocalipse 12, a mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos seus pés. A lua somos nós. A lua, ela reflete um pouquinho do sol. A luz do sol. Então a lua somos nós, os cristãos. Diz que a mulher estava sobre a lua, os pés. Então esses pés que o diabo vai morder o dragão, é nós, né, os filhos espirituais da mulher, que ela sofre como se fossem os pés dela mesmo. E ela é vestida do sol. Quem é o sol? O verdadeiro sol é o Senhor Jesus Cristo, representa o sol, a luz
que produz a luz, e ela é revestida desse sol. Então não falem besteira a respeito da mãe de Jesus, por favor. Pra você não cometer um pecado, chegar lá no dia do juízo diante de Jesus, ela está do lado de Jesus, e aí o que você vai dizer? Coroada com uma coroa de glória e com um trono específico para ela. Um galardão específico, maior de todos os seres humanos é dela. Ela está aqui agora. Eu achei que isso era uma mulher qualquer, né? Então vamos ficar quietinhos, não pode falar bem dela, fecha a boca. Se apega em Jesus, fica quietinho. Então respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou, né? Minha hora não chegou. Aqui tem isso compete a nós, literalmente, mulher, que tem isso a ver comigo e contigo? Sentido, em si nós não temos nada temos a ver com essa falta de vinho. Minha hora de fazer milagres ainda não chegou. Contudo, a teu pedido antecipo a hora. Contudo, a teu pedido antecipo a hora. Está aqui no embaixo na Bíblia, né? No estudo aqui dos teólogos, né? E aí ele falou isso, né? Mas ela já sabia que ele ia fazer o milagre. Ó o que fiz. Disse então, sua mãe ao servente. Você vê? Ela já sabia que era o sim dele, já tinha dado o sim. Só de olhar nos olhos dela, nos olhos dele, ela já sabia. Imagine o amor que essa mãe tinha por esse filho e que esse filho tinha por essa mãe. Os dois, de olhar um para o outro, já sabiam o que o outro queria. Aí ela já falou assim, ó. Já pegou, disse, né? A Virgem Maria já pegou e falou para os serventes: fazei o que ele vos disser. Tá? É o que ela diz hoje para nós também. Às vezes o pessoal fala, idolatria, ninguém idolatra, a gente sabe o lugar da Virgem Maria, sabe o lugar do Senhor Jesus. Sabe que ela, como ser humano, ela está bem abaixo de Jesus Deus. Mas como humana, ela está no nível de Jesus. Jesus homem, ela é ali, ó, tete a tete com ele. É a mulher, a nova Eva, o novo Adão, né? Então disse sua mãe: fazei o que ele vos disser. E ela fala isso hoje para nós também. Orai, orai de joelho, que o mundo está assim, assim. Ela está nos avisando, está nos alertando. As duas testemunhas que fala lá nos profetas antigos, as duas oliveiras, as duas testemunhas e tal, no Apocalipse, é Jesus e a mãe dele no mundo, dando mensagem para todo lado aí. Para quem quiser acreditar, né? É lógico que tem os falsos profetas também, como Jesus falou, aparecido muitos também falsos aí. Aonde nós vamos se basear, Jonas, então? Por isso que eu falei para vocês, ter uma Bíblia em casa, das mais antigas de preferência, ler, meditar e orar. Que o Espírito Santo testifique em nós quando é de Deus e quando é falso. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quer dizer, conhecem o modo de eu falar, o jeito de eu falar, a minha personalidade. Então, fazei o que ele vos mandar. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Aí ele põe aqui 2 ou 3 medidas, purificação dos judeus. Aí ele fala assim que parece que 100 litros cada um. Está aqui, ó. As medidas nesse caso são cerca de 40 litros. Então 2 medidas, ali ele está dizendo aqui embaixo, na explicação dos estudiosos que estudaram os costumes judeus e as coisas antigas lá, né, os arqueólogos, que cada talha comportava de 80 a 120 litros de líquido. 80 a 120 litros de líquido, né? E tinha quantas talhas? 600 litros, vamos dizer por baixo, 500 litros de vinho. Olha que espetáculo, então era muita gente mesmo, hein? Os beberrão. Então disse, aí pegou as 6 talhas, ora, achava-se 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Purificação dos judeus é que para tudo eles tinham que lavar as mãos e os pés, né? Jesus ordenou-lhes: enchei as talhas de água, que eles já tinham usado, porque eles já tinham começado a festa, então eles já tinham lavado as mãos, os pés, fazendo uma purificação que eles falavam com água, né? Um ritual que era muito bom de higiene, né? Aí Jesus mandou encher de volta as talhas de água, né? E eles encheram-nos até em cima, até a boca. Aí Jesus falou: tirai agora, né? Tirai um pouco, né? Disse-lhe Jesus: e levai ao chefe dos serventes, né? Ou como hoje em dia fala, o mestre de cerimônias, né? Levai a ele, né? E aí quando levaram, aqui vem aqui, ó, e levaram, logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que os servos sabiam, né? Pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, né? Que as pessoas estão lúcidas, né?
E depois, quando os convidados já estão quase embriagados, está meio tonto, servir o menos bom, o vinho ruim, que a pessoa já não distingue mais. Por isso que não é bom beber, encher a cara. Aliás, a palavra de Deus proíbe terminantemente você encher a cara. Nós não somos proibidos de beber alguma bebida assim com álcool. E pouquinho, o vinho, por exemplo, faz até bem para a saúde, um pouco. E com graduação alcoólica baixa. Né? O que não pode é se embriagar, que é fonte de toda devassidão, diz a palavra de Deus. E os espíritos ruins, as sombras, vêm e entram e faz a pessoa fazer bobagem. Aí ele fala assim, os convidados estão quase a servir o menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Você possa pensar um pouquinho e refletir. Se quiser, pega a palavra de Deus lá, João 2, do 1 ao 11. E medita, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Tchau, gente.